dia, Tancredo. Bom dia aos ouvintes da rádio, os colegas aqui da mesa. É um prazer aqui estar conversando contigo, com o pessoal que está nos ouvindo. E é uma temática, e eu costumo falar que esse é o momento que a gente está vivendo, principalmente dos jovens, é preocupante. Só que não adianta a gente ficar preocupado, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, a proposta do projeto, que é um assunto que eu sou da área de tecnologia, minha empresa de tecnologia, mas eu sempre gostei muito dessa temática, sempre estudei bastante. Eu tenho um filho de 14 anos, né? Tá na fase da adolescência ali, com todos os desafios que toda família tem. Então, a proposta é justamente essa, de os pais terem, e a responsabilidade, obviamente, é dos pais, né, de cuidar, de acompanhar. Então, a proposta é propor atividades para os nossos filhos, para os jovens, para que eles... A questão não é eliminar a tecnologia, eliminar o celular, eliminar a tela, mas é diminuir e ter o equilíbrio, né? Aquela palavrinha mágica que serve para um monte de coisas na vida. Mas ter o equilíbrio, então, a partir do momento que a gente, enquanto pai e mãe, começa a ter esse olhar, né, de tirar um pouco o filho do quarto, do isolamento, da frente das telas, e envolver com atividades tanto domésticas dentro de casa, quanto atividades externas, né, isso vai ser bom para eles, né, para criar autonomia, independência, responsabilidade. Professor, essa questão do avanço tecnológico está vindo muito rápido, né? A gente observa, e as condições hoje... das pessoas de adquirir um equipamento não é que está fácil, já teve mais difícil, né? E por conta disso os pais em casa e no trabalho e deixam a criança, o adolescente, e ele começa a criar uma rotina, né? Para tirar ele dessa rotina, para reconectar ele contigo, né, com os pais ou com a vida lá fora, com a sociedade, qual é o passo que é importante para isso, né? Tancredo, a questão do celular é muito prático e muito fácil para o pai e para a mãe entregar o celular na mão do filho, porque ele vai ficar ali, né? Entre aspas, aí não vai incomodar, não vai pedir alguma coisa. Isso tem acontecido com frequência, só que isso tem um preço, né? A partir do momento que você falou ali que cria, é um hábito, e aí a gente acaba acostumando eles a usarem o celular e eles não se envolvem em atividades. Então, a proposta, a ideia é fazer com que eles realmente saiam de casa para se envolver em atividades. E o que eu falo nas palestras que eu dou para os pais é realmente os pais entenderem a rotina e envolverem os filhos no que podem fazer. Eu tento levar o Vitor, que é o meu filho, em todos os lugares possíveis, né, que a gente tem essa possibilidade, para realmente o filho entender que tem coisas diferentes para fazer, além de estar usando o celular, estar usando o tablet, enfim. Então isso é uma coisa que a gente trabalha justamente para os jovens entenderem esse ponto. Além do alerta que tu faz aqui, tem também essa questão, né, de que a metodologia se existe alguma forma de tu tirar, como tu fazer para startar isso na criança e no adolescente, como é que é feito? Tu tens alguma técnica que tu usa ou alguma orientação que tu possa passar para quem tem dificuldade, às vezes está em casa com o filho trancado só no quarto? Qual é o procedimento? O que é que deve um pai, né, ou um tutor fazer? Inclusive tem alguns vídeos lá no meu Instagram que eu falo sobre essa temática. Tem um deles lá que eu sugiro e falo que para convidar, tem muitos pais que convidam os filhos para ir no mercado. E aí pergunta se quer ou não. Normalmente o filho vai dizer não, porque é mais prático, é mais cômodo. Então, a sugestão, nesse exemplo do mercado, dá para usar em vários outros casos, mas assim, não precisa perguntar. Fala, filho ou filha, estou indo no mercado, preciso da sua ajuda, estou esperando no carro, estou esperando no portão. Isso funciona, né? Porque esse exemplo do mercado, a gente leva o filho, ele vai aprender sobre produto, sobre validade, sobre organização, sobre qualidade de produto. Necessidade de compra. Vai aprender a esperar na fila, vai conferir lá no monitor lá o orçamento, os valores. Chega em casa, vai ajudar a guardar
no armário, na geladeira. Então, estou dando exemplo do mercado, mas tem uma série de outras funções. E o que é legal, o que dá para a gente fazer? Eu aplico isso no dia a dia. Todo mundo tem uma rotina, né? A gente acorda, faz as coisas durante o dia e chega à noite. Então, analisar a nossa rotina e ver quais pontos da nossa rotina eu consigo incluir, né? O meu filho, minha filha, tal, para que eles realmente tenham essa noção de contribuir, de aproveitar realmente, de contribuir, de se sentir útil. Porque a partir do momento que a gente começa a envolver, né, os nossos filhos em atividades, eles se sentem úteis. E o fato de não ter essa, entre aspas, aí, utilidade, acaba gerando, que a gente acompanha, né, são coisas chatas, mas acaba gerando uma série de questões relacionadas à ansiedade, à depressão, porque o jovem acaba não se sentindo útil, porque está na frente da tela, está ali consumindo conteúdo que muitas vezes não é, né, um conteúdo útil, e isso vai se acumulando. Então, a gente envolvendo eles em atividades, tarefas domésticas, que é bem tranquilo de fazer isso, né? Basta que os pais tenham essa iniciativa, e essa questão de envolver também em atividades externas, levar nos lugares, isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Tu estás aí também com uma rotina aí de palestras, né? Tu tem, como é que está essa tua agenda aí? Em cima, claro, tudo também starta em cima dessa questão do livro, né? Uhum. Palestra, já faz muitos anos que eu dou palestra para os jovens, né? O 9º ano, ensino médio. Aí eu falo sobre oportunidade de carreira, como se tornar um profissional diferenciado no mercado, eu trabalho essa temática. Entro bastante na questão de habilidades comportamentais. Habilidade técnica é uma coisa, vai fazer um curso e tal, vai adquirir o conhecimento. Mas a habilidade comportamental está cada vez mais, né, importante no dia a dia. E aí, em paralelo, né, ou a partir de um certo tempo aí do projeto, eu comecei a dar palestra para os pais, porque eu entendo que é importante sim a gente conversar com os jovens, só que não é tão eficiente quanto a gente também envolver os pais. Então eu também dou palestras, eu dei semana retrasada na Becauser ali, palestra para os 3 turnos, foram várias palestras, porque eu entendo que é importante a gente, né, conscientizar os pais da importância deles acompanharem os filhos. A questão não é nem de monitorar, mas é acompanhar nesse sentido de fazer com que eles entendam melhor e se preocupem um pouco mais com a rotina dos filhos. Tu é procurado às vezes, porque tem às vezes os pais que estão lá com um adolescente ou jovem, e ele não decidiu nada na vida, o que é que ele quer fazer, de que forma fazer. Nessa mentoria, tu também assessora, como é que funciona? Sim, eu acabo fazendo tanto para jovens que querem iniciar na carreira, então ali eu faço esse acompanhamento para identificar quais habilidades, o que o jovem gosta mais de fazer, quais a linha profissões, tal. Aí eu exponho uma série de profissões justamente para identificar, né? Porque trabalhar com tecnologia é só trabalhar com programação, que muita gente acha que é isso, né? Teu filho trabalha na área, e só que a gente tem, cara, eu listo nas palestras há mais de 50 profissões diferentes dentro da área de tecnologia. Para quem gosta de matemática, de lógica, vai programar, mas quem gosta de, por exemplo, de desenhar, vai fazer interface, de atendimento, de suporte, design, de banco de dados, design, né? Tem uma série de outras questões, que é um trabalho que a gente faz de identificar o perfil, né, e direcionar para algumas profissões, algumas funções, de acordo com a necessidade. Isso é a parte do jovem. E também faço mentoria, isso tem acontecido cada vez mais, para profissionais que já estão na área, já têm uma profissão, e aí querem de alguma maneira evoluir, mudar, fazer transição de carreira. Aí eu também auxilio. A gente faz geralmente, né, são 6 sessões, 3 meses, aí eu também vou fazendo esse levantamento, vendo a questão do potencial de cada pessoa, do que ela quer atingir em termos de objetivo, e a gente vai trabalhando isso, porque está mudando muita coisa, principalmente por causa da inteligência artificial, está mudando muita profissão, então isso... Isso é só adolescente, ou também tem adulto que às vezes está um pouco perdido, precisa de orientação? Tem adulto também,
Eu tenho feito mentorias para os adultos também que estão aí em determinada profissão, mas por algum motivo não estão se encontrando mais, e entra essa preocupação da inteligência artificial, né, que isso está, como você falou ali, a tecnologia evolui num ritmo muito frenético, e agora com o IA as pessoas estão mais preocupadas nesse sentido, né? E a pergunta é, vou perder meu emprego por uma inteligência artificial? Aí a resposta que se dá é assim, não, talvez você não perca o emprego por uma IA, mas pode perder por um profissional que sabe usar bem a IA. Então... E aí é nessa linha que eu trabalho para se preparar a parte técnica, né, das tarefas de um modo geral, de várias profissões, a IA está fazendo e vai fazer cada vez mais. Ponto. Né, o que sobra para nós, né, seres humanos? A parte comportamental, a parte de sentimento, criatividade, imaginação, e principalmente para os jovens que daqui a pouco eles estão no mercado de trabalho. Então, trabalhar essas questões é super importante para chegar lá na frente, ou daqui a alguns anos, não tenho o que fazer porque a IA está fazendo tudo, eu não sei mais o que... Hoje tu está lecionando Hoje tu leciona particular ou é alguma empresa? Não, lecionar não, eu faço as palestras. Tu só faz do trabalho. Mas já lecionasse um período, né? Eu dei aula 18 anos consecutivos. 18 dei aula anos. do Senac, Unisul e Senai. Aí, 2013, 14 ali, aí eu dei uma parada porque estava com muita coisa para fazer, mas eu estou sempre em sala de aula dando as palestras para os jovens, né? Mas foram 18 anos lecionando direto. Que bom, isso é importante, né? A gente está conversando aqui com o Éder Cachoeira, nós estamos provocando o Éder que é colunista aqui do portal Litoral Mais. Ele escreve uma coluna uma vez por semana e nós queremos trazer ela com som, né, com off e imagem, para a gente estar rodando aqui no Jornal Litoral toda semana, né? Nós temos a exemplo aí de alguns colunistas, né, tipo Levi Tancredo, que fala de tecnologia. Nós temos aí o Piara Bosch também, que fala de política, né? Nós temos o Daiso Trevisol, que fala de saúde. E temos os colunistas, né, também o Antônio Gazola, o Éder Cachoeira, que a gente está provocando aí para botar aí, são 3 minutos e meio, uma média aí, 4 minutos. Hoje o Piara extrapolou um pouquinho, né, Ian? Foi 4 minutos, mas também é um vídeo, ele faz a coluna com vídeo, a gente reproduz isso no portal Litoral, né? E o Éder, como escreve aqui conosco, a gente está provocando ele para fazer com som e imagem. Éder, mais alguma informação que a gente deixou de passar aqui relacionada a esse assunto tão importante, porque essa questão da tecnologia, a inovação, o desenvolvimento, o crescimento rápido, isso assusta todo mundo, né? Deixa todo mundo assustado. Não é só no meio da família, também nas empresas, né? Porque tu tem o teu negócio e tu começa a dizer assim, esse troço da IA aí, estou ficando para trás, eu preciso contratar alguém, o que é que eu faço? Qual é a orientação que tu dá para a gente fazer o fechamento dessa conversa aqui para as empresas ou os profissionais que querem fazer um alinhamento, né, com os pés no chão? Puxando para essa parte do jovem, dos pais, uma coisa super importante que talvez os pais não consigam enxergar a partir do momento que o jovem, né, tô falando de menino, de menina, criança, adolescente, tem uma rotina de consumo de conteúdo excessiva e que esse conteúdo acaba não sendo um conteúdo útil para o desenvolvimento educacional do jovem, a gente tem que pensar o seguinte, eles estão em fase de formação, estão criando a tal da sinapse no cérebro. Se eles ficam bastante tempo, boa parte do tempo, rolando tela e consumindo vídeo sem sentido, eles não criam a sinapse, não criam aprendizado, isso vai fazer falta. Vai fazer falta na idade adulta, e eu falo para... Essa palestra que eu fiz na Becausa ali foi só para mães, né? Foram 100 mães ali que eu acabei falando. Assim, é como uma caixa de ferramentas que eles estão montando para usar lá na vida adulta. E aí você vai colocando as ferramentas de acordo com as experiências que você tem. Se ele fica só no quarto, a experiência dele é quarto, é tela. Caixa vazia. Caixa vazia. Se você leva em um lugar, leva em outro, dou exemplos do mercado, mas pode ser qualquer outra coisa, ele vai botando ferramentinha ali dentro da caixa. Quando, teoricamente, a tendência é que chegue na idade adulta, tem um problema. Que problema todo mundo vai ter, a gente tem, a vida é assim e ponto. Mas tem um problema, ele vai lembrar de alguma situação, alguma experiência que ele teve lá quando jovem ou quando criança. A tendência é que ele tenha menos dificuldade, ele ou ela, né, o jovem, menos dificuldade de resolver os problemas da vida. Então, como você falou, se a caixa de ferramentas está vazia, chegar lá na frente ele tem um problema, vai
correr para o pai, para a mãe, perguntar o que faz e talvez passe mais trabalho, mais dificuldade para resolver os problemas. E essa questão de montar essa caixa de ferramentas é desde criança. Não tem que ser algo assim, vou botar agora meu filho aqui na sala, vou abrir um data show, vou dar uma palestra. Faz um negócio gradativo, natural. E é simples. Tudo que eu falei aqui, de envolver o filho em tarefas domésticas, em sair, levar ele para uns lugares, tu não gasta nada de dinheiro. Basta envolver na tua rotina. Tem coisas para você investir num curso, numa preparação, sim. Mas esse tipo de atividade, você não gasta nada enquanto pai e mãe. Não tem custo. Basta você analisar a tua rotina. Assim, eu vou na prefeitura levar um documento. Leva o filho junto, por que não? Ele vai conhecer pessoas, ambientes, vai ver como é que funciona. Vai no mecânico, arrumar o carro. Leva, ele vai entender que tem que pagar para fazer o serviço, vai valorizar. Então, são exemplos assim da nossa rotina. Que basta o pai e a mãe parar e pensar. Porque tem aquela tal da correria. Todo mundo usa como desculpa. Mas aí os filhos estão em crescimento, estão em aprendizado e a conta vai chegar. Se eles não têm essa experiência. É bom. Cada um tem que se criar a sua caixa de ferramenta. Não adianta chegar com uma caixa pronta e dar para a pessoa usar, né? Éder, a gente agradece aqui por estar aqui conosco hoje, né? Estamos também aqui nos estúdios com a vereadora Paula, secretária da Câmara de Vereadores de Tubarão. Está aqui conosco hoje também para conversar um pouquinho sobre legislativo, né? A gente agradece e houve ali um contratempo na questão do horário, mas depois nós vamos estar conversando aí sobre esse projeto. A gente vem outras vezes aí. Com certeza. Com certeza. Vamos estar abrindo essa caixa de ferramenta aí. Tem muita coisa para falar, assim. É legal e assim, a gente fala bastante coisa e algo que eu deixo claro para os pais é assim, não adianta querer fazer de uma hora para outra, de um dia para a noite. É algo gradativo. E melhor, o ideal é que vai trabalhando essas questões de forma natural desde pequenininho. Não consegui trabalhar, passou, não tem mais jeito. Tem, pode ser 18, 20 anos, tem como, entre aspas, aí, recuperar um jovem. Basta, mais uma vez, os pais pararem, pensarem e analisar a rotina. Assim, como é que está a rotina do meu filho? Como é que é a minha rotina? Como é que eu posso incluir ele na minha rotina para que ele não fique tanto na frente da tela, tanto dentro do quarto, ou consumindo muito conteúdo que não tem utilidade. E tem muita porcaria na internet. E aí eles estão criando esse hábito. E hábito é hábito. Pode ser bom ou pode ser ruim. Tem uma frase que eu gosto bastante, cuidado com o que você faz todo dia, porque você vai ficar bom nisso. Pode ser coisa boa, pode ser coisa não boa. Com certeza. Tá bom, conversamos aqui com Éder Cachoeiro, professor Éder Cachoeiro, agradecemos aí, ele que é colunista também do portal Litoral Mais, e a gente vai estar aí em contato com ele toda semana, ele sempre